Estamos recebendo aqui nos estúdios da Rádio Caxias o Luiz Lima, presidente da Associação de Futebol de Mesa de Caxias do Sul, e o Daniel Maciel, atleta campeão estadual de futebol de mesa, né, futebol de botão, na categoria especial, modalidade lisos. Luiz, Daniel, prazer tê-los conosco aqui na Rádio Caxias. Obrigado pela participação. Tudo bem com vocês? Tudo bem, prazer é todo nosso. Tudo bem, prazer é nosso em participar do programa. Vou começar falando um pouquinho da história da associação, também da equipe, né, que tem esse apelido de Azurra. Como é que surgiu? O que pode falar para o nosso ouvinte, Luiz? Justamente, o nosso clube ele é sediado no ginásio do Vascão, ali no Pio Décimo, e a FM é um clube que ele é um clube fundado em 1965, né? E esse apelido que consta, inclusive, inscrito na nossa camiseta, ele faz alusão à nossa região, né? E também às cores do clube, que lá no início, lá na década de 60, 70, os nossos pioneiros lá utilizavam, então, uma camiseta que ostentava essas cores, né? Que é basicamente o azul, né? O azul royal. A gente falava fora do ar, né? Uma instituição cinquentenária já, né? Perfeito, é uma instituição cinquentenária. Nós temos campeonatos internos que são datados da década de 60. No primeiro deles, de 63, né? Que é o Campeonato Caxiense, que ele é disputado aqui em Caxias do Sul mesmo. E então a gente tem uma galeria de campeões aí desde a década de 63 mesmo, praticando então o futebol de mesa, o futebol de botão, né? Mais popular, né? E tu, Daniel, como é que começou com essa paixão pelo futebol de botão, né? O futebol de mesa? Isso aí começou lá de pequenininho, né? Eu com meus primos, a gente jogava, eu, o Mário e o Paulo Rodrigues, né? Nós jogava, a gente já fazia Copa Primos, né? Lá de pequeno a gente pegava lá 12 times cada um, fazia um super campeonato e ia seguindo até terminar, né? E aí quando eu vi uma matéria no jornal O Pioneiro, na época, em 2003, eu vi essa matéria que estavam fazendo um aniversário da associação, aquilo me chamou muita atenção. Eu disse, eu sempre quis jogar isso, eu não sabia que existia. O que deve acontecer com alguns ouvintes aí, nossos, né? E aí eu fui correndo, né? Era aqui na Garibaldi, aqui. E fui ali correndo ver o que era. Nossa, chegou lá, aquela paixão de criança já voltou, né? E aí, nossa, eu já me associei, fiz time, já comecei a jogar, fui atrás dos meus primos. Um segue jogando até hoje, que é o Mário de Vargas, né? O Paulo deu uma parada, mas até esse final de semana a gente incomodou ele um monte pra voltar. E é aquela paixão, assim, aquela ilusão que tu tem do futebol, que é uma coisa muito legal, né? Pelo menos quem vive isso sabe da emoção, né? Com certeza. E tu, Luiz, como é que começou no esporte também? Eu também fui motivado pelo meu pai, né? Falecido José Haroldo. Ele era praticante também, botonista, em Porto Alegre. Eu comecei a praticar o futebol de mesa no nível, assim, que nós jogamos hoje, quando eu tinha 13 anos ainda, né? Então a gente primeiro, claro, iniciou lá com o famoso estrelão, que era o xalingão, né? Uhum. O pessoal joga espalhado no chão e tudo mais, quando moleque. E depois descobri, então, esse novo mundo que existe, né? Do futebol de mesa, que é justamente jogar numa mesa de 2,20 metros por 1,60 m, com dimensões maiores, né? E isso foi já com 13 anos. Depois eu retornei 10 anos depois de uma parada, isso em Porto Alegre também, até que vim a Caxias no início de 2007. Aí encontrei aqui a FM de Caxias do Sul e me juntei ao pessoal da nossa Azurra aqui em Caxias. E como é que surgiu essa possibilidade de ser presidente da associação também, né? Então, isso foi com o tempo, né? A gente acaba se envolvendo com as questões administrativas do clube mesmo, né? Um clube que tem várias necessidades. A gente tem o nosso calendário esportivo que é bem amplo, né? Que ele inicia em janeiro, vai a dezembro, e a gente fica empenhado com competições tanto internas quanto externas. E depois que cheguei ao clube, acabei, como falei, me envolvendo nessas questões administrativas, de diretoria, até que em 2015, que foi justamente no ano do cinquentenário do clube, acabei então ingressando na diretoria e depois com a reeleição no clube, né, juntamente com o Daniel Maciel. O Daniel Maciel é o vice-presidente do clube, né? Então, nós estamos à frente do clube para o biênio 2017-2018, né? Com vários desafios, né? Esportivos aí nas próximas temporadas. Sem dúvida. Qual é a parte mais legal, mais bacana do futebol de botão que tu achas, Daniel? Pra mim são as viagens, né? A gente vai pra viagem, revê os amigos, aproveita, até conhece uma cidade que não conheceria se não fosse pelo futebol de mesa. Pelo menos aconteceu comigo várias vezes, né?
E essa amizade que tu tem em vários estados hoje, se tu for até passear, tu consegue ter um deslocamento lá, uma referência, né? Isso é muito legal, ser bem recebido num outro estado, né? Tudo pela amizade que o futebol de mesa nos reuniu, né? Imagina, Então, 14 anos conheceu bastante gente já, né? já tem bastante gente, mas tem gente muito mais rodada que eu, né? Então, tem gente aí que tá na estrada, tipo, o Pisapai aí tá na estrada há quantos anos, né? Desde a fundação, né? Desde a fundação, Então, mas aí a gente tá sempre aprendendo alguma coisa, e o mais legal é que nem eu te falei, eu acho que é a amizade mesmo, que se cria com... Que hoje a gente tem um grupo ali que tem gente do Brasil inteiro, né? No WhatsApp, né? Então aí tu vive tirando onda dos times, do futebol e tudo que é coisa. Isso é muito legal, né? A gente vai falar na sequência, né? Vocês vão participar do Campeonato Brasileiro no Espírito Santo e certamente vão reencontrar muitos desses amigos aí, né? Com certeza. Essa é a parte boa, né? Sim. Rever os amigos. Como é que vocês, né, gostam de montar os times de vocês? Tem o esquema tático, enfim, como é que vocês pensam tudo isso e isso acaba influenciando no jogo? Como é que funciona? Influencia bastante mesmo. Porque ele é um esporte, a gente assim o considera, né? É muito mental também, né? Mas na parte tática a gente sempre encontra diversas variações, assim, dependendo de cada atleta, assim, de cada botonista, né? Eu mesmo, eu sou considerado um retranqueiro no futebol de mesa. Eu já estou me adiantando. Mais conservador, né? Exatamente, mais conservador, entendeu? 0-0 é um resultado lindo, se tratando do futebol de mesa, né? O Maciel é mais faceiro, né? Ele ousadia, joga alegria. Exatamente, ele tem mais alegria. É um jogo mais agressivo, né? E isso também é muito bacana no futebol de mesa, né? Porque a gente acaba se deparando com essa inteligência do jogo, né? Claro, tem a parte mecânica, a parte motora mesmo que tu precisa desenvolver do esporte, mas é uma espécie de xadrez com sinuca, enfim, o próprio futebol de botão ele te proporciona essa ideia de analogia, mas realmente a questão tática ela precisa ser lida nos jogos, né? Sob pena de muitas vezes tu não conseguir desenvolver o teu jogo, não conseguir jogar, né? E tem experts nesse sentido aí, né? Então realmente tem muita gente que compensa na mão, né? Compensa na mão, é muito técnico e esquece um pouquinho da parte tática, porque se ele cometer algum erro, ele compensa na mão, né? Já não é o meu caso, então eu preciso bastante da parte tática no meu caso, né? E tu, Daniel? Então tu é um cara mais ousado, pra frente, gosta do futebol ofensivo? Olha, até acho que já fui mais ousado. Tá? Hoje eu tô tentando equilibrar isso porque, olha, é um desafio meio grande, sabe? Porque tu tentar equilibrar isso pra poder chegar em voos mais altos até onde a gente conseguiu conquistar, vinha dando na trave aí vários anos, né? Se eu não me engano, é a 6ª ou 7ª taça que foi realizada. E eu tinha chegado nas fotos, que a gente brinca, entre os 4 premiados em todas, né? Sim. E eu não tinha conseguido levantar a taça. Então, pra mim, chegar nesse equilíbrio, vamos dizer, pra mim foi perfeito, porque consegui conquistar, né? Esse título que a gente vinha batalhando muito tempo, né? Que legal. São 9h15, a gente vai fazer um intervalo comercial. Na sequência, vamos conversar com o Daniel e também com o Luiz sobre o campeonato, a Taça RS, em que o Daniel foi campeão, o Luiz foi terceiro. Eles se enfrentaram, teve empate, teve comemoração de um que acabou empatando com o outro. Em seguida, a gente vai contar mais sobre isso. Nós já voltamos! Nove 22, voltamos com Zona Mista aqui pela Rádio Caxias, em nome de Esponqueado, Rema Arte Esporte, Farmácia do Trabalhador, Gel de Massagem Arniviol e Loja de Confecções Demore. Estamos conversando com o Luiz Lima, presidente da Associação de Futebol de Mesa de Caxias do Sul, Daniel Maciel, atleta campeão estadual de mesa na categoria especial, modalidade lisos. Os dois participaram da competição, o Daniel foi campeão e o Luiz foi terceiro lugar. Onde é que foi que aconteceu a competição? Quantos participantes? Foi na semana anterior, né? No final de semana retrasado, né, Luiz? Justamente. A competição foi em Porto Alegre, na sede da Associação de Futebol de Mesa de Porto Alegre, a AFUMEPA. É uma associação bem tradicional também, de 1979, e participaram 48 atletas de todo o estado do Rio Grande do Sul, né? Inúmeros campeões estaduais, inclusive campeões brasileiros de outras categorias. Então, foi um campeonato de um nível técnico muito alto, altíssimo nível técnico, esses 48 participantes. E que o Maciel acabou logrando êxito e se sagrando campeão pela terceira vez individual na nossa história da FM de 53 anos.
Como é que é o sentimento de ser campeão, hein, Daniel Maciel? Num campeonato dificílimo, né? Com muita gente boa, né? É tirar um peso das costas, né? Porque, sinceramente, como eu até comentei antes, eu vinha tentando, batendo na trave. E a própria associação, a gente estava num espaço de tempo ali muito grande sem um título individual, né? Desde 2011, que tinha sido o título do Centro-Sul brasileiro do Mário, a gente não tinha ganho nenhum título individual desse porte, né? Então, para mim, foi realmente tirar um peso das costas e poder entrar no hall de campeões, né? Que é muito importante, né? Eu brincava no bloco anterior, antes de ir pro intervalo, que vocês se enfrentaram na semifinal, né? E pelo empate acabou passando o Maciel, né, o Luiz? Exato. Nós fizemos o confronto semifinal e também fizemos o confronto das quartas de final. Das quartas finais, com o meu confronto contra o Daniel Pisamilho. Uhum. Então, quando o Daniel Pisamilho se classificou para as quartas de final, a gente já tinha a certeza que o clube ia ter um representante na grande final. Porque o cruzamento do vencedor das quartas de final, ele ia cruzar, ia ter o confronto com o Maciel, que já esperava, já aguardava na semifinal. Então, nós primeiro tivemos essa conquista durante a competição, que foi já nas quartas de finais garantir um representante nosso na final. Eu fiz o confronto, venci esse confronto com o Daniel Pisamilho, e aí então disputei a semifinal com o Maciel, foi um jogo bastante equilibrado, né? Mas o Maciel, ele tinha a melhor campanha pelo desempenho dele durante toda a competição, né? E então daí nós fizemos um jogo de 0-0, né? Os dois tiveram chances de abrir o marcador e matar o jogo, não o fizeram, né? E o que causou emoção até os últimos instantes, né? Mas lembrando que são dois tempos de 25, né? São dois tempos de 25, são 50 minutos na mesa, né? Então, gerou essa expectativa até o final para saber quem seria o representante da FM na grande final. Porque nós teríamos a vantagem do empate. Sabíamos também que quem passasse no confronto semifinal garantiria a vantagem de jogar a grande final pelo empate, né? O Maciel passou com grandes méritos que teve durante a competição e no jogo também. E foi isso, né? Passou quem tinha que passar, que estava com a estrela e acabou vencendo. E como é que foi a final, hein, Maciel? Foi um grande jogo. O Felipe, um grande adversário. Acho que até ele tá no melhor momento dele, sinceramente, sabe? Se ele ganhasse, não ia ser nenhuma surpresa, porque tá jogando fino da bola, como a gente comenta, né? Então, até a gente fez um grande esforço de dar uma motivação para ele ir pro Brasileiro, que ele não iria, né? Que a gente também tem a seleção gaúcha que joga lá no Brasileiro. A gente fez uma força e ele vai ir, então a gente vai forte pro Brasileiro, né? Então eu fiz esse jogo com o Felipe, ele saiu ganhando. Fez um gol muito bonito, né? E de grande categoria. E ali eu pensei assim, cara, eu não quero passar por isso de novo, né? Porque eu já tinha passado por isso anteriormente. Não quero isso pra mim, né? Comecei a mentalizar bastante isso e aquela história do jogador de futebol, graças a Deus, consegui montar a jogada no segundo tempo e aproveitei a oportunidade, fiz um gol. Esforço do professor durante a semana, né? Fiz um gol que normalmente eu não faço, sinceramente. Aliás, eu tava assistindo aqui o vídeo que o Maciel me mostrou, um belíssimo gol, né? Se alguém tiver a oportunidade, diz que tem no Facebook, de onde é que pode encontrar o nosso ouvinte. No Facebook da associação deve estar, né? Linkado da Associação de Futebol de Mesa. Exatamente. Ou da própria FUMEPA, né? Que a FUMEPA foi a entidade que sediou lá o torneio. Então, acho que no Face da FUMEPA... Mais certo, né? Mais certo porque eles que tiveram a transmissão oficial, né? Que golaço. Parabéns pelo gol. Daqui a pouco vamos ouvir a narração desse gol, inclusive. Daqui a pouquinho. Desculpa te interromper. Não, imagina. Que isso. Então, como eu tava falando, foi realmente um gol de rara felicidade. E fiquei muito feliz. E a partir dali, era tentar segurar o máximo possível, né? Deixei a torcida um pouco apreensiva, porque meu estilo de jogo não compete muito para segurar. Sim. Mas, graças a Deus, né? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Vou pedir aqui para te desbloquear o celular aqui, pra gente mostrar, né? Ou trazer pro nosso ouvinte a narração do gol. Daqui a pouquinho nós vamos falar quem é o narrador. Vamos ouvir aqui, ó. Vamos lá. Abra uma Kaiser, abra uma Pepsi, abra uma nova skin e aproveita a vida, viva um momento nobre, o Whiskynato Nobles, o mais nobre dos whiskies brasileiros. Lá vem Maciel, o Maciel botou, passou a linha, livre campo, grande bola, tocou, na ponta esquerda tem grande lance, Felipe vai tentar sair no corte, errou, falhou em bola, Maciel vai marcar, atirou, é gol! Gol! Maciel,
Que coisa linda, Maciel! A Rádio Princesa. Tá aí, belo gol. Quem é o narrador aí, ô Maciel e Luiz? É o Mário de Vargas, o meu primo, até que eu comentei antes, né? Sim, Grande narrador aí. Bem pra caramba, hein? O Gilberto Júnior e eu estamos nesse momento com medo. A gente colocou no ar aqui a narração dele. Tomara que a chefia não tenha ouvido. Tô brincando, claro. Claro. Mas tem talento o guri, hein? E joga bem também, né? Joga muito, joga muito. Até te agradeço por colocar aí, porque a gente tem a nossa brincadeira da Rádio Princesa de Bola, que foi ele que inventou essa rádio nacional do futebol de mesa. Ele é o criador e merece realmente que seja feito. Que bacana, narração. Que bacana. Bom, em relação à Associação de Futebol de Mesa, né, tem outras modalidades, outras categorias, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho também, que tem outros campeões em outras categorias também, né, Luiz? Isso. Bom, a associação ela tem as atividades nas terças e quintas e também nos sábados. E sobre os sábados, a gente mantém uma categoria de base nossa, que é uma espécie de projeto social também que nós temos, em parceria com a Associação Criança Feliz e com a ONG Moradia e Cidadania, que nós reunimos lá jovens de 10 até o sub-18, que nós chamamos, né? E é o projeto que nós temos para tirar dali os novos talentos do futebol de mesa, não é? E também para desenvolver esse projeto social que nós temos, então, com o futebol de mesa. Essa categoria a gente tem ali o infantil, que a gente chama, né, e o júnior juntos. Alguns integrantes do projeto até participaram do Campeonato Brasileiro o ano passado em Recife, né? Tiveram aquela primeira experiência. Das categorias de base, a FM ela tem um histórico bem importante, porque nós temos o Gustavo Lima, o famoso Pica-Pau, ele é famoso em todo o Brasil, né? É um fenômeno do futebol de mesa, ele acabou de completar 18 anos, ele detém todos os títulos de categoria de base possíveis de um atleta de júnior. Né? Ele é tricampeão estadual, ele é bicampeão brasileiro, é campeão de Copa do Brasil, Centro-Sul, e acho que não faltou nenhum. Né? Em nível nacional, ele ganhou tudo que era possível. E no primeiro brasileiro como especial, ou seja, já na categoria principal de adulto, ele participou e ficou em terceiro lugar o ano passado. Então, já dando mostras do que ele pretende já na categoria adulto, né? Ele realmente é um fenômeno. Ele é um fenômeno, o Gustavo Lima Pica-Pau. É o nosso integrante. É um monstrinho, rapaz. Você joga contra ele também ou não? Joga. É inconsequente. Pica-Pau, esse é o mais ofensivo possível, assim. E não é à toa que é cria do Daniel Maciel, né? Foi professor, então assim, os dois são contigo, então. bem agressivos, bem faceiros, né? Os dois no jogo deles. É da escola Daniel Maciel. Teve vários professores aí, né? Vamos acreditar todo mundo, mas... vamos acreditar todo mundo. Mas ele realmente tem um jogo bem agressivo. Ele é muito agressivo. Plástico, assim, né? Então é o tipo do... Ele compensa na mão, assim, as eventuais, né, desleixos táticos. Tem habilidade, né? Ele tem muita habilidade. Tem o dom, o rapaz. Ele tem o dom. Pra gente encaminhar o encerramento aqui, vamos falar também do Campeonato Brasileiro, né? Como é que tá a expectativa de vocês? Em novembro acontece lá no Espírito Santo. Quantos jogadores irão, né? Como é que vai a equipe de vocês? Aqui de Caxias a gente vai em 4, né? Vai eu, o Luiz, o Mário e o Pica-Pau. Um esforço grande para levar o Pica-Pau, porque é tudo patrocinado pela gente, né? Sim. Então, a gente vai do estado, se eu não me engano, são mais de 30, né? Que vai. A gente vai forte para a seleção gaúcha, que jogam 6, né? Para defender cada estado. Então, a gente está mais forte esse ano para tentar esse título. É o mais próximo da gente. O especial também é a categoria que a gente joga. A gente vai forte, mas é um título mais difícil, né? No passado a gente foi terceiro e quarto falando de gaúcho, né? Terceiro Pica-Pau, quarto Vinhas lá de Pelotas, né? E a final foi 2 baianos. A Bahia é o estado base, né? Então é como se falasse seleção brasileira, é os baianos, né? São muito bons. Referência. Então a gente vai para tentar desbancar, né? E aí tem muito talento aqui dentro do estado e a gente acredita que vai fazer um bom campeonato. Estaremos na torcida e certamente um pouco antes e até depois estão convidados novamente para vir aqui para conversar sobre o Campeonato Brasileiro, que certamente vai ser bastante disputado. Mais algum detalhe que vocês queiram trazer para os nossos ouvintes? Quem tiver interesse em participar com vocês lá, jogar, como é que encontra vocês? Justamente. A gente deixa o convite aos ouvintes. A gente está sediado ali no Vasco da Gama, no ginásio do Vascão. Nos reunimos sempre às terças, quintas e sábados, não é? E a gente também tem um canal nas redes sociais, o Facebook principalmente,
facebook.com/AFMCXS. Quem quiser dar uma acessada lá, acompanhar as nossas atividades. E realmente fica o convite aí, quem ouvindo aí a entrevista, o programa, e de repente despertar aí a vontade de ir praticar o futebol de mesa conosco, está convidado e as portas estão abertas do clube para todo aquele que quiser colar junto com a gente lá. Vocês trouxeram uma camisa da equipe, né? Que a gente vai sortear para o nosso ouvinte aqui. Exatamente. É a nossa camisa galáctica branca, né? Nós temos a azul, né? Muito bonita, aliás, eles estão usando aqui no estúdio. Exatamente. E essa camisa, então, a gente trouxe aí um exemplar para então ser sorteada aí. Exatamente. Quem ligar aí pro 3289-3001, conversar ali com o Bruno Caldarte, vai levar essa camisa da Associação Caxiense aí de Futebol de Mesa. Luiz, Maciel, obrigado pela participação de vocês. Parabéns, Maciel, pelo título, né? E boa sorte para vocês agora no Campeonato Brasileiro aí. Obrigado. A gente que agradece o espaço aí e um bom trabalho para vocês. Muito obrigado. Nós que agradecemos a presença de vocês, o Luiz Lima e o Daniel Maciel. Intervalo comercial e na sequência voltamos com Zona Mista. Fique ligado!